vou te falar. Mas está tudo certo, a gente está aqui, né? Véspera de um feriado, procurando um caminho, procurando ouvir alguma coisa que tenha acolhimento no nosso coração, não é isso? Procurando falar de Jesus. E isso já é, assim, um passo a mais na nossa evolução, né? A gente podia estar escolhendo estar em vários lugares, mas a gente está aqui. Então, eu vou pedir a Deus e a espiritualidade bondosa e amiga dessa casa que nos envolva, que me ajude, que o assunto que eu traga hoje seja útil para a gente, que a gente possa refletir. O assunto, gente, o Marquinhos leu o capítulo 93, é isso? Do Caminho, Verdade e Vida. E eu vou falar do renunciar também, que é desse mesmo livro, que só que é a lição 154, que é renunciar. O que é diferente nessa lição é o seguinte, é uma passagem de Mateus, no capítulo 19, versículo 29, que o Cristo fala assim, é uma indagação de Pedro, e o Cristo responde para Pedro assim, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães, mulher, filhos ou terras, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Está no Evangelho, mas é estranho, né? Não foi o que o Cristo veio ensinar para a gente. Largar pai, mães, irmãos, irmãs, terras em meu nome, né? É uma moral estranha. E no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem esse capítulo que é a estranha moral. E que tem várias coisas com esse sentido que a gente ainda não entende muito bem. Tem, eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Essas falas não condiz com o Cristo que a gente conhece. Porque ele não só veio ensinar, como também exemplificou, né? E o que a gente sabe, o que a doutrina nos traz, é o seguinte, o Cristo falou para nós espíritos imortais, né? Com a nossa capacidade de entendimento. Na época que ele falou para nós, porque nós somos reencarnacionistas e possivelmente éramos nós também, que ele estava ensinando, ele utilizava os recursos, como a gente sabe, né, de pesca, que era aquilo do conhecimento. E agora a gente ouve umas coisas assim e fica confuso, né? Qual que é, de fato, o entendimento verdadeiro dessa renúncia? De abandonar pai, mãe, filho, como assim, né? E versículos trazem para a gente essa estranheza quando a gente lê. Mas o nosso codificador, Kardec, ele fala para a gente o seguinte, ele assinala que essas palavras, como Jesus não as proferiu, ele não falou isso, não era isso que ele falou, ou se ele falou, não tinha esse sentido. A gente precisa estudar o evangelho tirando assim, o sentido, né, do que ele estava falando. E aí ele utilizava os recursos da época para ensinar. Né? Assim, hoje, se falar para a gente lançar a rede, a gente não pesca mais. A gente entende o que é um lançar a rede. Mas para aquele povo daquela época, era a vivência diária deles, era o trabalho deles. Eles tinham essa facilidade. Aí o que acontece conosco? Como a humanidade está sempre amparada, vem Emmanuel, no caminho verdade e vida, trazer para a gente o entendimento desse versículo para a nossa realidade. E é sobre isso que a gente vai entender hoje. Dentro da nossa realidade, da vivência nossa, porque Emmanuel, quando a gente estuda, e essa coleção Fonte Viva, né, que são vários livros, é muito atual. Parece que ele está falando para a gente aqui agora, para a vida que a gente tem, né? Então é sobre isso. Mas aí o codificador dele fala que Jesus não proferiu, porque a língua hebraica era uma língua pobre, e que várias palavras, que uma palavra tinha vários significados, né? Mas aí, ao longo do desenvolvimento da ideia religiosa, com a chegada do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, a gente tem esse auxílio da espiritualidade, como vem o Emmanuel, benfeitor, trazer para a gente essas respostas, para a gente compreender essas questões, né? E a doutrina espírita, gente, vem redefinindo as coisas para a gente, né? A gente fala assim, eu já vi gente falar assim, eu gosto da doutrina espírita porque a gente tem resposta para tudo, a gente não tem resposta para tudo.
Essa não é a verdade. A gente tem uma capacidade de raciocínio, de entendimento, uma ideia que a espiritualidade traz para a gente continuar desenvolvendo, porque a nossa fé é raciocinada, né? Quando a gente fala em fé raciocinada, a fé é entregar-se, é confiar. E você só confia naquilo que você conhece, né? Para se entregar em alguma coisa e confiar, você tem que conhecer. E aí, gente, a doutrina vem trazendo os recursos, porque nós somos espíritos imortais, com bagagem, com vivências anteriores, então a gente não tem resposta para tudo, né? Não existe um determinismo na lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de amor, ela é flexível para o amor, ela não é uma lei engessada, fixa, tem que ser assim, se você fizer assim, vai acontecer assim, não. Tudo são possibilidades da gente evoluir, da gente crescer, da gente melhorar, né? Tudo é utilizado para o nosso bem, para a nossa evolução. E aí, com a doutrina, a gente vai encontrando, vai redefinindo esses conceitos e vai entendendo, né, esses caminhos seguros que são comprovados, assim, dentro de uma lógica, gente, que para a gente é impecável. É uma lógica, quando a gente vai raciocinando, eu tenho uma amiga minha que ela é católica e muito frequentadora da igreja. E um dia eu estava com ela lá em Benfica, todo mundo que conhece Benfica aqui sabe onde que é o Armarinho Soares, né? E ela olhou para o ponto do ônibus, eu acho até engraçado eu vou fazer esse comentário, mas assim, ela fala comigo assim, eu só posso acreditar que ela é católica, Flávia, que ela fala comigo, que ela sabe que eu sou espírita, que tenha uma outra vida, que exista reencarnação. Porque quando ela olhou para o ponto, tinha um rapaz que era anão e de muleta. Olha a ideia dela. Ela falou, só posso acreditar, eu não posso olhar para ele e pensar que ele está pagando o erro de alguém. Que ele veio assim porque ele está cumprindo o equívoco que alguém cometeu. Né? Então, a doutrina ela traz para a gente esse potencial de você ir raciocinando dentro dessa lógica do que é possível. Né? Porque você vê uma pessoa sofrendo, você sabe que aquilo tem um propósito para a vida dela, de crescimento, de desenvolvimento. Né? Então, a doutrina traz isso. E Kardec ele nos ensina a retornar ao contexto mesmo. Né? Ele fala para a gente ao contexto, às palavras, aos ensinos do Cristo que foram proferidas para a gente, para que a gente possa entender. Aquela época eles entendiam daquela maneira, com os recursos que ele tinha. Agora, a gente não tem mais esses recursos, a gente não pesca mais, né? A gente não está fazendo um monte de coisa a mais que o povo fazia, tem um monte de profissão se extinguindo e tantas outras novas aparecendo, né? É um tanto que o povo trabalha em casa hoje, né? A gente acha tudo tão diferente, eu tenho 53 anos, eu trabalho, é remoto, não sei o quê, né? A coisa está tão mudada, tanta coisa acabou. Eu lembro que eu fiz curso de datilografia, eu era datilógrafa, você vê. Curso de datilografia, né? Quando eu vim para Juiz de Fora, que eu não sou daqui, sou de Barbacena, tinha Facite, né? Que fazia máquina de escrever. E as coisas vão se renovando, né? E vão mudando, e a coisa está muito mudada. Mas aí o convite de Kardec para nós é esse olhar para os ensinamentos do Cristo. Tem alguns que falam assim, Kardec está ultrapassado. Não está não, gente, né? Não está não. Ele ensina que a gente precisa usar os recursos para a gente aprender, né? Para a gente entender do jeito que ele queria explicar para aqueles homens daquela época. E isso faz necessariamente que a gente tente atentar para a questão da linguagem, né? Nesse capítulo 23 do Estranho Moral no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele é brilhante. Ele, na hora dele fazer um entendimento desse capítulo, com essas questões todas, essa também, e essa não vim trazer a paz e sim a espada, o que ele faz? Ele dá para a gente um exemplo extraordinário. Ele recorre a um amigo dele chamado Senhor Pesano. Olha, gente, hoje a gente sabe que a gente tem posse de conhecimento. Você pega um celular, tem um Google, tem um chat GPT, tem uma IA na mão, que você pergunta tudo, que você tem resposta para tudo. Que você tem alguém... Encontrei com um menino lá na casa um dia no sábado, um rapaz novo, ele falou assim, eu fui lá ver minha tia, ela não tá boa não, fiz almoço para ela. Eu falei assim, que legal, Léo, você cozinha? Ele não falou assim, não, eu olhei um tutorial no YouTube como é que fiz arroz, feijão, batata frita, e é bem
E a realidade, né? Hoje tem gente fazendo arroz para você ver, filmando, passo a passo, tudo, né? E Kardec, naquela época, olha o que ele fez quando ele codificou a doutrina. Ele mandou cartas, ele fez perguntas, ele esperou as respostas virem por correio, ele selecionou, ele viu as que tinham o mesmo sentido, ele fez um trabalho brilhante, numa época que eram pouquíssimas pessoas que detinham o conhecimento. Hoje a gente sabe que nós a gente tinha que saber de tudo. Se alguém falar com assim, eu estou sentindo mal-estar, toma não sei o quê, toma um chá de não sei o quê, compra esse remédio assim, né? A gente é quase médico. Mas naquela época, não. E mesmo assim, ele faz... esse Pesani era um conhecedor do hebraico e do grego, né? E pede para que Pesani explique esse contexto e essa problemática desses significados, desse capítulo do estranho moral, né? E Kardec coloca, quando vocês abrirem o Evangelho, agora eu não trouxe, nesse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, na nota de rodapé, está a nota do senhor Pesani, com o nome dele, que foi ele que traduziu, ele que explicou, né? Ele coloca a nota lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente fica vendo que complexidade que é tudo isso, né? E a gente fica pensando, nossa, se Kardec faz um negócio desse, né? Imagina eu que não sei nada. E aí, gente, vem a doutrina espírita que é brilhante. A gente escuta o pessoal falar assim, a doutrina é muito elitizada para quem estudou. É um contexto que eu não aceito, porque assim, vem qualquer pessoa falar, trocar para os 100 mil aquele que estudou. Se você não estudou, se você não aprendeu a ler, se você não sabe ler, vai vir alguém falar daquele assunto, do evangelho, de algum assunto da doutrina, e você vai entender. Não tem nada de elitizado. As pessoas criaram isso aí, vem aquela pessoa falar daquele jeito, você fala, nossa, não entendi nada. Aí vem outro falar o mesmo assunto. O pessoal costuma mandar mensagem para mim no WhatsApp e fala assim, quem vai falar hoje? Eu não respondo. Aí se não responde a gente, né, Flávio? O pessoal da casa fala, não responda. Porque não adianta você falar, se eu chegar e falar assim, vai vir falar do bom samaritano. Não parece ninguém, o povo fala, já estou cansado de ouvir. Não tá não, gente. Não tá não. Cada um traz com a sua energia uma explicação do seu jeito que vai trocar para você em minutos. Não tem não. Você pode ir, às vezes você fala, não, já cansei de ouvir. E outra coisa, a espiritualidade, ela nos informa, não tem mais nada de novo para a gente saber. Está tudo aí. E a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não vivencia o evangelho, né? Mas aí, essa questão do Kardec, a gente fica pensando, né? Eu preciso entender de tudo, e hoje a gente tem acesso a muitas informações, como o povo naquela época do Kardec não tinha, mas essa não é verdade. A gente foi colocado aqui no planeta Terra sobre a égide da lei de sociedade, para a gente aprender a conviver, a cooperar, a se ajudar, sabe? Quando fala para a gente a espiritualidade que a gente tem que extirpar do planeta o orgulho e o egoísmo, é por causa disso, a gente está inserido sobre a égide da lei de sociedade para convivermos. A gente vive porque convive. Isso é da nossa condição, é da nossa caminhada, isso é recurso divino que Deus nos colocou, né, para a gente aprender a conviver. E o que a gente precisa entender? Que existe essa lei de cooperação e a gente precisa uns dos outros. A gente precisa uns dos outros. Essa separação, essa coisa que a gente faz, essa ideia que a gente tem, isso não pode existir, né? Nós vamos ser uma família universal. Então, a gente vai cooperar, a gente vai se associando e vai resolvendo, né? Por exemplo, se eu tiver uma dor de dente, eu não preciso fazer odontologia. Né? A gente precisa ter claro o seguinte, e na doutrina, gente, qualquer problema, qualquer dúvida que você tiver, tem alguém mais experiente, que já estudou mais que você, que já leu mais que você, que está mais tempo no centro que você fala aqui, fulano, como é que é isso assim, assim? Me explica aí, que eu não estou entendendo, né? Olha o exemplo de Kardec. Ele lecionou como pedagogo de incontestável autoridade. Ele tinha autoridade em química, matemática, astronomia, física, fisiologia, anatomia comparada e francês.
Esse era o potencial de Kardec. Ele conhecia profundamente o alemão, o inglês, o holandês, e eram sólidos os seus conhecimentos do latim, do grego e do gaulês. Pensa naquela época que ninguém sabia nada, que ninguém nem estudava. Olha quem era Kardec, né? E viu as obras, ele tinha 5 obras lançadas nessa época, inclusive uma crítica francesa clássica em 1831. Esse era Kardec, que chegou para um amigo e falou, me ajuda. E pega a nota, na maior humildade, e coloca lá, que não era dele. E ele era discípulo de Pestalozzi, né? Então a gente fica pensando o seguinte, o que a gente precisa aprender com isso? A gente precisa uns dos outros, né? E sim, ele solicitou ajuda humildemente, né? A gente conclui com isso que a gente não precisa ter todos os conhecimentos. E nem dá tempo uma encarnação, né, gente? Uma encarnação é muito pouco. Para a gente dar conta da própria vida, se a gente ainda resolver conhecer tudo, nossa, mãe, né? Não dá tempo de conhecer. E o parágrafo, porque o meu livro, eu emprestei ele, sabe? Mas eu estou com o Evangelho por Emmanuel aqui no Mateus, e eu vou começar ali, a gente vai comentar o que ele fala o Emmanuel traz para a gente, para explicar para a gente. Aí ele começa, se todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará a vida eterna. Aí ele começa a falar assim, o título é Renunciar. Emmanuel vem falar para a gente, nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Então, quer dizer, o Emmanuel já segue falando para a gente o seguinte, não adianta, tem que abandonar mesmo. Como que a gente vai fazer isso? É o que ele vai falar. Aí você fala, mas abandonar, como assim, né? Então, existe essa contradição aparente, né? Essa não foi a vida de Jesus. Ele esteve com todos, ele falou com todos, todos que quiseram acompanhar, ele aceitou, acolheu, né? Renunciar com Cristo, gente, não é isolamento. O isolamento, ele é infrutífero. Porque a gente está inserido em sociedade. Sabe aquele negócio quando a gente começa a caminhar, e aí a gente quer virar, né, da noite para o dia, fazer a reforma íntima. Sou outra pessoa depois que eu estou no doutrina espírita. Nossa, estou melhorando. Aí aquele fulano que a gente fala assim, fulano, tira minha paz. Tira nada, porque se você tivesse paz, ele não tirava, né? A gente não tem paz, né? E aí tem gente que fala assim, eu vou ficar longe daquele fulano ali, que ele me incomoda, que ele tira minha paz, que ele me perturba. E aí vem a espiritualidade falar pra gente que o isolamento é infrutífero. Não tem esse negócio da gente se isolar, tá? Esse negócio de não sou do mundo, não estar no mundo. A gente foi inserido por Deus no mundo. Não faria sentido nenhum, né? Então não é possível. E Kardec fala na questão 766, 772 do Livro dos Espíritos, ele trata da necessidade da vida social e fala do isolamento, né? Então, a gente precisa observar que a vida em sociedade, ela é uma representação da lei de amor e da ajuda mútua. Como que a gente vai se tornar essa família universal? Convivendo, gente. Convivendo, né? Se relacionando, não tem outro jeito, né? E a gente está nessa lei de convivência para aprender uns com os outros, para a gente se ajudar. O isolamento absoluto não é o caminho, porque ele contraria a lei de amor e de caridade. Eu vou ler a questão 770 aqui para vocês verem o que Kardec pergunta aos espíritos. Ele pergunta assim na 770, que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo?
eu não conheço outro tipo de reclusão, a não sei aquelas freiras que ficam enclausuradas, né? Não tem aquelas freiras que elas vão para ficar só orando, enclausuradas. Eu não conheço outro, né? Eu não conheço outro tipo de reclusão, mas aí Kardec faz essa pergunta para a espiritualidade, né? O que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? A resposta da espiritualidade é egoísmo. Olha a resposta. Mas se esse retiro, aí Kardec vem, responde, duplo egoísmo, eles são egoístas duas vezes. Aí Kardec pergunta, mas se o retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é meritório? Aí a resposta é a seguinte, fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando o mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade. Então, quer dizer, você fala assim, eu vou ficar rezando aqui para a humanidade, presa aqui, eu, e a prece, a igreja, e não sei o que lá, e a religião que você escolher. Ele fala, faz o que você puder de bem, é melhor do que você ficar orando. E a gente sabe o seguinte, a fé sem obras é morta, né? E na 771, Kardec pergunta o seguinte, que pensar daqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos sofredores? Aí ele fala assim, estes se elevem, rebaixando-se. Eles têm o duplo direito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem, para que se cumpra a lei do trabalho. Então, gente, na 770 que ele fala, né, que é duplo egoísmo, que a pessoa fica lá, a gente fica pensando o seguinte, que não adianta se isolar, né? Ao se isolar, eu acho que eu sou boa demais, a verdade absoluta é essa. Minha vaidade está lá em cima, né? Eu sou orgulhosa, porque eu acho que eu estou caminhando, que agora eu conheço doutrina espírita, eu estou tentando melhorar, aquele pessoal lá em casa, sabe? Aquele pessoal lá no meu trabalho, eu abandono todo mundo, que eles não caminham comigo, que eles não me entendem. É tudo eu, né? A minha visão de mim mesma, ela está deturpada, porque no isolamento eu vou ser inútil. E na 771 ele fala que tem aquelas pessoas, né, o isolamento produz frutos em relação ao próximo. Nessa questão da 771, a gente conhece os Médicos Sem Fronteiras. O que eles renunciam, que a gente sabe? O conforto da casa deles, né, da cidade deles, do carinho da família, dos amigos, né? E eles vão trabalhar para o próximo, eles vão se isolar dessa família, né? De estar num conforto. A gente sabe que no nosso país, como é, médico é uma profissão que é bem remunerada, se é uma que a gente ainda sabe que é bem. E eles vão ficar lá naquela privação, naquelas barracas, em calor, comendo o que tiver. Eles recebem, mas é muito pouco. Então, você sabe que isso é meritório, né? Eles renunciam a estar junto dos deles, do conforto deles, mas tem o mérito. Renuncia a família, ao conforto, se expõe a tristezas e a misérias, né? Isso é uma questão bem tranquila para a gente entender. Então, gente, toda vez que a gente aplica a lei de amor, né, que a gente se vê responsável de alguma maneira por nós e pelo outro, quando a gente se dispõe com o mínimo que a gente tiver para aliviar o sofrimento do outro, às vezes é o mínimo, sabe, gente? Às vezes não é nada material, é um ombro para alguém chorar, é um ouvido para você ouvir alguém falando, é alguém que quer contar alguma coisa, algum perrengue que está passando, você não tem nada para oferecer. Às vezes a gente não tem mesmo nada para oferecer material, mas a pessoa só precisa falar, só precisa desabafar, só precisa estar com alguém que possa ouvi-la, né? Então, quando a gente se coloca diante desse sofrimento de alguém, né, do outro, nós estamos praticando a lei de amor, né, e de solidariedade. Então, a gente está no caminho certo. Aí, Emmanuel segue falando para a gente o seguinte: os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los, os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto. Nos tempos mais antigos,
não souberam entender o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, ele aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, ele divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, ele oferece sublime roteiro de salvação com o evangelho. E nunca se descuidou um minuto das criaturas. Como que o Cristo renunciou, gente? Ele pediu para a gente no Calvário, Senhor, pediu a Deus, perdoa, eles não sabem o que faz. Ele falou para João, falou para a mãe dele, mãe, né? Falou, filho, essa é sua mãe, mãe, porque uma mulher que não tinha um filho para cuidar dela e ela ficava viúva, ela ia ser escrava da família dela naquela época. Olha para você ver, ele estava no Calvário, sofrendo, né? Sendo crucificado, naquelas condições que a gente sabe, ele pede, né? Filho, essa é sua mãe, mãe. Ele entrega a mãe dele para João, né? Para ser filho dela, para cuidar dela, para ela não ter que ficar numa situação pior. E depois a gente fica sabendo só depois de 10 anos que eles se encontram de novo, né? João e Maria, que eles vão se encontrar lá em Efésios. Mas então, como é que a gente pode abandonar o propósito da nossa encarnação, né? Ele fala que alguns discípulos, ele fala que o Emmanuel para nós no texto, eles acharam que era ficar, né, clausurado lá, né, orando e tudo. Seria a solução de evolução. Né? A luta, gente, é o pão do espírito. A luta, o nosso esforço, o nosso empenho, né? É nela e é aí que a gente deve tudo que a gente é. É no esforço, no sofrimento que nós nos transformamos. Não tem outra maneira para nós. Jesus não nos mentiria, ele disse para nós: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse para nós: tudo que eu posso, vós podeis e muito mais. Então, ele não nos enganou, a gente não estava enganado. A nossa caminhada, na nossa condição imperfeita, porque nós temos uma trajetória do átomo ao arcanjo, essa trajetória para nós ainda é de sofrimento, é de cair e levantar, se refazer, recomeçar, reconstruir. Não tem outro jeito para nós. A gente queria uma vida mais tranquila, mas é a nossa caminhada ainda. Né? É assim que a gente vai construir a vida nova, o nosso futuro. Nós somos a nossa melhor versão, estamos aqui, né? E a gente está aqui para procurar os propósitos, a gente achar os caminhos para o bem e para o amor. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem do Monte Tabor, que Jesus sobe o monte, né? Ele sobe com Pedro, Tiago e João. Aí tem a transfiguração. Vocês estão lembrados dessa transfiguração? Que aí ele sobe e as vestes tornam-se brancas, né? E reluzentes, e aparece diante deles Elias e Moisés, né? E Pedro, gente, porque Simão Pedro, ele não se representa, né? Fico pensando, a gente é muito Pedro. O Pedro, tudo que ele fala, ele parece a gente. E aí, quando Pedro fica extasiado com aquela imagem, com aquela luz, né? Imagina que coisa que deve ter sido maravilhosa. Ele fala assim, Senhor, vamos montar 3 tendas e vamos ficar aqui. Né? E Jesus falou com ele, de jeito nenhum, lá embaixo eles estão precisando da gente, enquanto tiver gente sofrendo, a gente vai descer. Ele queria, bem parecido com a gente, né? Quando tá bom, a gente quer que não. Essa não é a nossa verdade. A gente tem momentos bons, momentos felizes, a gente tem que saber ser grato. Mas a vida é de perrengue mesmo. A nossa luta, na nossa condição imperfeita, ainda é essa. Mas não é castigo, gente. A gente está aqui para trabalhar o nosso raciocínio, o nosso jogo de cintura, para a gente aprender a viver os desafios da vida, para a gente crescer com eles, né? Mas é engraçado, quando ele fala, mestre, é bom estarmos aqui, né? Vamos fazer 3 tendas, a gente fica por aqui, e Cristo fala com ele, né? De jeito nenhum. Mas essa é a nossa vontade, que tudo seja bom, que a gente monta 3 tendas, que fica para sempre na vida boa, mas não acontece conosco. Né? Eu vou seguir aqui com o texto do Renunciar do Emmanuel.
Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores, perfeitos. É isso que a gente precisa renunciar, né? De tê-los melhores e perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles, todos a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Entende qual que é a proposta de Jesus para a gente da renúncia? Sabe quando a gente começa na doutrina espírita e a gente fica assim, tem aquela parte que é o encantamento, né? A gente ouve muita coisa boa, muita coisa que a gente não conhecia, muita coisa que a gente não ouviu, muita coisa que tem lógica, e você começa a raciocinar e fala, nossa, é isso mesmo, né? Tem explicação, e aí você fica com o coração cheio, aquilo tem acolhimento no seu coração, e você fala, fulano tinha que estar aqui, meu marido tinha que ouvir essa palestra. O Beltrano, não, meu filho tinha que estar aqui. Nossa, só que o que ele fala para a gente renunciar, nós temos essa trajetória, como eu disse, do arcanjo, né? do átomo ao arcanjo, que é a nossa trajetória evolutiva, que nós vamos chegar lá, né? Vai demorar, mas a gente vai. Mas nessa trajetória, gente, nós temos espíritos que nos assessoram, que nos tutelam, que nos amparam. A humanidade sempre foi amparada, fora aqueles que te amam, que ficaram, que estão lá torcendo por você, que de alguma maneira eles podem te auxiliar aqui, porque eles já têm condição de auxiliar, fora o seu mentor, né, o anjo guardião, como a gente conhece, que ele veio nessa encarnação, ele aceitou te tutelar, te intuir, te ajudar. Ela vai, pai. Eles têm uma característica de todas as virtudes que a gente precisa desenvolver, né? A gente tem que desenvolver virtudes, é isso que a gente está fazendo, aqui a gente precisa melhorar e desenvolver virtudes. Uma delas, eles são inofendíveis, né? Por isso o Cristo falou tanto de perdão. Eles não se ofendem com a gente, não. Você já imaginou se o Cristo se ofendesse com a gente? Se ele fala assim, não, lá vai a Flávia de novo fazer a mesma coisa, porque a espiritualidade, ela nos informa que a gente vem cometendo os mesmos equívocos em inúmeras encarnações. Você já imaginou se ele se aborrece com a gente, nosso mentor? Fala assim, essa Flávia não tem jeito não, vou largar ela por aí. Essa característica de ser inofendível a gente tem que adquirir, porque é a nossa destinação, né? Nós somos fadados à perfeição e a gente precisa melhorar. E como que a gente faz para a gente adquirir? A gente vai exercitando o perdão, né? E a gente é tão orgulhoso que a gente pensa assim, que a gente pensa que o perdão é para o outro, né? Você fala, eu vou perdoar, fulano, eu sou muito boa, vou perdoar, mas não é não. O aprendizado está em você entender que o perdão é para você. É você que vai tirar a mágoa do seu coração, é você que vai deixar de adoecer, é o seu peito que vai deixar de doer, é você que vai parar de ficar, né? Aquele mal-estar todo. É você. E é tão divino que é para o outro, porque nós estamos inseridos nessa sociedade. Só podia ser uma coisa de Deus mesmo. E é nessa convivência, mas a gente precisa entender que a gente já reagiu muito, né? A gente, antes da gente começar, da gente conhecer a doutrina, da gente se aprofundar, a gente brigava, né? Não estou falando por mim, viu, gente? Agora eu vou falar por mim. Falava alto, xingava, né? A gente tem costume de falar assim, sou boazinha, mas não pisa no meu calo, não, né? Sou muito boa, não pisa no meu calo. Mas a gente vai aprendendo
essa renúncia, essa proposta que o Emmanuel vem explicando para a gente desse renunciar, é que eles estão conosco, mas eles não vão continuar caminhando conosco, só se eles quiserem. Nós fomos amorosamente reunidos por Deus, e custa para reunir todo mundo que precisa estar junto. Um desencarna numa época, o outro na outra, o outro já despertou, o outro ainda não entendeu. Imagina que processo que é isso para estar todo mundo aqui. E família? Porque família é aquele cadinho ali, né? Aquele cantinho, aquele cadinho que a coisa pega, né? Você fala, nossa, fulana parece a minha irmã, que eu encontrei com ela, uma amiga. Mas eu e a minha irmã, não, a gente não combina de jeito nenhum. Mas estamos todos ali reunidos, juntos, né? Eles perguntavam para o Chico a respeito dessa história da sogra, né? Dessa piada de sogra aí, né? Que fulano, a sogra é difícil, e o Chico falava, é verdade, né? Porque você tem um problema para resolver com aquela nora ou com aquele genro, o que, que você faz? Você põe a pessoa que você ama com aquela pessoa que você precisa acertar o pé, porque não tem saída, né? O Chico explicava isso. Ah, eu tenho um problema com meu genro e está casado com quem? Com a sua filha, que você ama profundamente, que você pôs no mundo. E aí tá junto de você. Acontece de sair, de separar, de cada um viver sua vida, acontece. Mas nós somos amorosamente reunidos para acertar o pé. Não tenhamos dúvida disso, para a gente aparar as arestas, para a gente se perdoar. E a gente precisa ir caminhando. Tem que amarrar cachorro junto, gente. A verdade é essa. Tem que dar certo, a gente tem que se esforçar. E vou falar para vocês uma outra coisa. Para nós que temos o conhecimento do Evangelho, que a gente está aprendendo, está tentando aprender, a gente que conhece o Cristo, não tem saída para nós. Nós é que temos que ceder, nós é que entendemos que o outro ainda não despertou, nós é que entendemos que ele ainda não consegue caminhar. É para a gente que tem esse entendimento, né? Então, gente, renunciar com Cristo não é isolamento, né? E nem autoproteção. Ah, vou me proteger daquele povo lá que está me perturbando. Quando eu assumi a diretoria da Casa Espírita, a dona Rita, acho que lembra, né, dona Rita? Fez nem um ano eu tive um AVC, né? Primeira coisa que o povo falava, larga aquilo para lá. Eu falava, gente do céu, eu só tô bem porque eu tô lá. Meus amigos falavam, não, não, comigo eu tinha certeza que ia ser pior, porque eu tive um AVC de tronco cefálico, ninguém anda, ninguém fala. Eu tô aqui, né? Só tudo anotado, né? Porque a cabeça não é boa mais. A gente anota tudo para dar uma olhada em tudo, mas aí você fica pensando. Encontrei com meu amigo Eduardo, no carro esperando a Lívia na farmácia. Falei, Dudu, o que que deu seus exames? Eu já estava falando com ele, ele estava lá em Barbacena de plantão. Aí eu falei, Dudu do céu, eu tive um AVC, já tinha vindo com a tomografia, tinha parado na padaria, flor de trigo, encontrei o Dudu parado. Ah, Flávio, que coisa ruim. Encontrei com meu amigo dentro da padaria, como eu dava de lado, assim, eu ia tombando, eu caí em cima dele. Aí ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, aconteceu isso, o Gutenberg, aconteceu, eu tive uma vez, ele disse, larga isso tudo, larga essa casa espírita. Eu falei, nossa, se não fosse o trabalho, né? Não é que a gente é boa, não é que a gente tem método, a gente tem muito compromisso. E Deus, infinita bondade e misericórdia, dá a gente a oportunidade de seguir em frente, né? Então, gente, renunciar com Cristo não é isolamento e autoproteção. Não adianta você pensar, isso não é para mim, eu não consigo, ou não vou pelejar com fulano. É compreender, é acolher, né? Às vezes a gente coloca nas pessoas a esperança que elas vão nos entender plenamente, né? Vão atender às nossas expectativas. E é a isso que a gente precisa renunciar. Eles não vão caminhar com a gente. Tem gente que vai? Vai. Tem filho que vai te acompanhar? Tem. Tem marido que vai te entender? Tem. Tem uns que não vai? Não tem problema. A evolução, ela é intransferível, né? E ela é tua. Não adianta você chegar lá e falar assim, sim, meu marido não gostava da casa espírita. O problema é que seu marido não quer ir, ele não precisa ir, né? Então, gente, a gente precisa renunciar
Olha, a questão é muito diferente do que a gente pode imaginar que aquelas palavras todas estão querendo dizer, né? É mais complicado. A gente acha que o outro tem de agir da maneira correta, só que ele não vai agir e a gente também não age, nem com o conhecimento que a gente tem. Nós vamos magoar as pessoas, né? A gente vai se decepcionar com as pessoas, a gente vai também magoá-las e decepcioná-las, porque é da nossa condição imperfeita. As nossas relações vão ser imperfeitas porque nós somos todos imperfeitos, ainda é da nossa caminhada, né? Então, as pessoas, elas te agridem, oferecem outra face, mas a outra face, gente, não é virar o rosto para bater, não. É a outra face, a da compreensão, a do acolhimento. Como eu estava falando para vocês, aquele momento que você não conhecia a doutrina, que você entrava em discussão, que você entrava naquela contenda em casa, de qualquer maneira, né? Briga com o menino, que deixa tudo julgado, e aquela confusão, aquela energia ruim, e a gente sabe que isso não leva a lugar nenhum, não ajuda, né? Quando você entende isso, você vê que não é para o outro que você faz. Quando você se contém, você não discute mais, você não briga mais, você entende que o outro não está entendendo, você que fica mais calmo, é o seu coração que não acelera, é a sua adrenalina que não sobe, é a sua pressão que continua no mesmo lugar, é você que mantém a sua saúde, mas isso é um entendimento. E outra coisa, gente, é um entendimento e um esforço diuturno. Quando você fala, nossa, tem um tempão que está tudo bem, de repente você fala, nossa, pisei no tomate de novo, né? Fiz tudo errado, não era para me fazer isso. Mas é assim mesmo a nossa caminhada. Então, a gente precisa entender que, às vezes, a criatura ela tem uma postura, e ela tem essa postura por pura falta de conhecimento. Ela não conhece, ela não entende, né? Então, ela não tem nada de positivo para te oferecer, porque ela não conhece mesmo, ela não aprendeu, ela não exercita. Todo mundo só dá o que tem para dar. Essa é a grande realidade, né? Perder as esperanças da terra, gente, é isso, é abandonar o homem velho, né? É abandonar o homem velho, é colocar na nossa vivência os valores espirituais que o Cristo nos trouxe, que é a caridade, como entendia Jesus na questão 886, né? Que é o BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como diz o Emmanuel aqui, se os pais são incompreensivos, não interessa a idade que você tem, não. Se seu pai não te compreende, nossa mãe, é um perrengue para a gente, se a mãe da gente não compreende a gente. O pai, igual ele fala aqui, né, no texto, se o seu companheiro de caminhada é ingrato, é difícil para todo mundo, não tem essa não, mesmo para a gente que tem conhecimento, mesmo para a gente que conhece Jesus, que estuda a doutrina espírita, né? Se os nossos irmãos de caminhada são cruéis, quem nunca experimentou injustiça, né? Porque o mundo da gente parece que vai parar quando alguém te trata como uma injustiça. Você fala, nossa, mas a gente precisa seguir em frente. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Esse é o nosso processo evolutivo. Vai doer um pouquinho, gente, vai sempre doer, né? Renunciar às expectativas de que o outro vai agir como eu quero, que eu vou ser amada, que eu vou ser compreendida. Aí você olha para fulana, né? A grama do vizinho é verdinha toda a vida, a sua é amarela. Você fala, nossa, mas o filho do fulano é bom, o marido da fulana é bom, nosso fulano ganha bem, nosso carro. Cada um na sua condição, com as necessidades que precisa para caminhar, né? Então, essas pessoas difíceis que a gente vai encontrando na nossa caminhada, ou as que estão do nosso lado, elas foram colocadas ali, porque é importante para a gente, né? Por mais difícil que seja, é importante para a gente melhorar, para a gente perceber que a gente precisa auxiliar. Sabe por quê, gente? As doenças da alma, elas são difíceis de serem identificadas. Se eu chegar aqui com o pé quebrado, com uma muleta, vocês vão falar, ah, Flávia, machucou, você caiu, o que aconteceu? Foi um acidente? Aí eu vou falar, ah, né? Mas tem coisas que nem eu tenho conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês conhecem o Robson, Dona Rita conhece, da FEAB, da Fundação Aurílio. O Zé Antônio, bem quando eu tinha começado na doutrina espírita, eu frequentava só o domingo com as minhas crianças, era pequena. E aí o Zé Antônio era presidente e falou, como nós estou precisando de você. Aí eu falei, ah, né, aquele negócio que a gente fala, agora eu vou caminhar, não sei o que, eu vou no centro. Eu preciso que você faça um estudo para mim.
Isso tem muitos anos. Aí eu falei assim, ah, não, eu não vou fazer não. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, falar lá na frente, não sei o quê. Eu falei assim, não, você vai fazer, Flávio. O Zé, ele é muito bom com essas coisas para pôr a gente no serviço, na tarefa. E a gente, todo mundo gosta muito dele, que ele é uma pessoa muito, né, chegada. Aí você pega e ele convence a gente. A verdade é essa, ele consegue convencer. Eu falei, ah, Zé, mas fiz um negócio, mas eu odiei o negócio. Assim, sabe quando você... Nossa, o Robson tinha ido lá na nossa casa nesse domingo. Eu falei, eu fiquei muito aborrecida. Falei, que... Nossa... E aí eu preparei o negócio, eu sei que o negócio saiu daquilo ali. Eu falei, gente, o Robson chegou lá na secretaria, eu estava lá e falou assim, o que foi? Eu falei assim, ah, Robson, seu amigo Zé Antônio, que ele acha o quê? Que a gente sai falando assim, que não sei o quê. Eu não sei para isso, eu não tenho voz para isso, eu não tenho postura para isso. O Robson olhou bem para mim, sentou na mesa na frente, assim, falou comigo, sabe o que é isso, Flávio? Orgulho. Eu pus minha viola no saco. Porque eu estava pensando assim, eu não sou boa para falar lá. O povo sai da casa deles para me ouvir. Eu, eu não tenho capacidade. Eu estava achando verdade mesmo, de verdade. Quando ele falou assim, seu orgulho. Você acha que alguém nasce pronto? Nunca mais pus minha viola no saco. Porque é verdade. Esse negócio assim, ah, eu quero feito, então eu não faço, porque eu não faço bem feito, não. É orgulho. Tem que pôr a cara para bater, tem que estudar, tem que tentar. É assim, a gente não vem pronto, né? Não vem pronto, tem que se esforçar. E esse esforço é difícil, porque a gente não, né? Tem gente que é orador, fala. Aí eu fiquei pensando nisso. Então, gente, os defeitos da alma, alguém que vai pôr para você. Sabe aquela pessoa que vai tirar sua paciência, que vai te irritar, você vê. Você ainda é uma pessoa que fica irritada à toa. Você é uma pessoa que não se controla, né? Você é uma pessoa que ainda não dá conta de vivenciar o evangelho. Igual ele falou comigo, isso é orgulho, sabe? Não tem outro nome para isso, não. Eu falei... Trabalho aparece. Eu fui posta na cova do irmão, né? Uma pessoa faltou aqui, não tinha quem escreve, porque eu não sou palestrante, eu sou estudante. Mas a gente, aí uma vez eu falei com o Passinho, ah, mas o senhor fala numa segunda-feira que ele falava para a gente lá sentado, lá no estudo, e ele chegava cedo e conversava muito, eu falei, mas, você não nasceu falando, porque o Passinho, o negócio com ele era dedo na ferida, né? Ele falou assim, que isso, menina? Não é assim não. Eu falei, que isso, sou professor da Universidade Federal, senta aqui, fala sem nada, sem papel, sem nada, e vai falando. E que assunto que vocês querem falar, né? Chega lá para fazer um estudo de um assunto de mediunidade. Aí você fala, não, né? Não existe ninguém que veio com nenhum mérito. Tudo que a gente foi criado simples e ignorante. Tudo é esforço, tudo é aquisição do espírito. Se ele já veio pronto, ele desenvolveu em outra oportunidade, né? Então, para a gente não tem outra caminhada, não, gente, é esforço mesmo. Mas aí, igual eu estou falando para vocês desse defeito, as doenças da alma, alguém tem que apontá-las para nós. Entendeu? Às vezes nem a gente mesmo tem conhecimento. O dia que o Robson me falou isso, fiquei isso latente na minha cabeça. Eu falei, nunca mais, vou estudar, vou falar, vou pelejar para outra vida, daqui uma encarnação para frente, quem sabe eu vou ser palestrante, né? Então, é nessa relação que a gente se desenvolve, né? Os potenciais da gente. É o louco que a gente vai falar com a gente. Mas a gente deve, para encerrar, gente, a gente deve valorizar intensamente essa presente encarnação que a gente está. Com todas as oportunidades que a gente tiver. Eu tive na direção da casa 15 anos, então eu sei como que é. A gente se convida alguém para trabalhar e fala assim, quando eu puder, que eu tiver bom, quando eu estudar mais um pouco, eu ainda não posso. Não estou pronta, não. Aceita o trabalho, né? Aceita, a dona Rita falou, quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. E esse trabalho, a gente nunca domina nada. O que se aprende na doutrina espírita é só uma coisa, né? Pensamento socrático, só sei que nada sei, porque nós somos um espírito em evolução. Quando o Cristo falou para nós, ele utilizou esses recursos de rede, de peixe e tudo. Agora nós temos aqui 2026 anos, pelejando para entender ainda. E daqui a pouco que a gente avançar mais um pouco, porque nós somos espíritos imortais. E é assim o processo da evolução. Então,
aceita a tarefa, né? Aceita. E é perrengue mesmo, não tem jeito não. É a bênção essa encarnação para a gente, essa bênção divina que permite que a gente progrida, né? De modo que toda renúncia em favor da nossa evolução espiritual será significativa. Toda renúncia que você fizer é para você. De calar, sabe aquela aguinha que o Chico ensinava? Enche a boquinha d'água e não cospe, não, para não responder, para não falar, para não brigar. Né? Toda renúncia em favor da nossa evolução espiritual será significativa, abrindo as portas para as nossas conquistas no rumo do infinito. Aquele que conhece as propostas do Evangelho, gente, que somos nós, que conhecemos o Cristo, né, é que devemos renunciar. Porque, além da doutrina espírita, né, a gente precisa saber aproveitar. Muito será cobrado a quem muito foi dado. A gente precisa olhar a vida na Terra com a lente da doutrina espírita, com aquilo que a gente tem aprendido, né? A gente precisa aproveitar o tempo da melhor maneira possível. O convite é de Jesus para nós, né? E ele fala para a gente o seguinte: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, gente, é isso que eu trouxe, mas eu queria fazer uma colocação para vocês, para a gente encerrar, né? Só tem 5 minutinhos. Aqui que chama Amor e Renúncia, no livro Boa Nova, que é do Humberto de Campos, a psicografia do Chico, que o capítulo 12 fala Amor e Renúncia. E aí, é Pedro de novo, né? Eu adoro Pedro, que parece com a gente. Nesse capítulo, que não vai dar para mim falar a parte toda, ele pega e aborda o Cristo e fala assim: Senhor, você não acha que a boda de Canaã, lembra que foi o primeiro milagre que o Cristo transformou a água em vinho, né? Aí ele fala assim: você não acha que o senhor estava promovendo a bebedeira, não? O senhor estava transformando a água em vinho, e o senhor estava promovendo a bebedeira. Olha, Pedro, né? Imagina você falar com Cristo, andando com Cristo, falando: você não acha que o senhor estava promovendo a bebedeira, não? Aí o Cristo responde para ele assim: Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que entregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então, gente, lê. Aqui na casa deve ter, não tem não? Esse livro é muito bonitinho, esse capítulo. Mas aí ele fala assim: e proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando nos retribuam com ingratidão? Simão pergunta a Cristo. Aí ele fala: Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar a alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, gente, é isso que a gente vai renunciar. É o Cristo falando, que mesmo se os nossos amigos todos se transformarem em algozes, a gente já foi alegre de tê-los, né, de ter convivido com eles, de ter aprendido com eles, de ter se renovado com eles. Muito obrigada, viu?